As pessoas falam pra mim, Luiz, eu não consigo ter domínio sobre mim mesmo. Claro, você só pensa porcaria, entendeu? Por isso que enraiza porcaria e automaticamente você não consegue fazer absolutamente nada do que você gostaria. E é aquele versículo que Paulo fala, aquilo que eu quero fazer, isso eu não consigo. Mas por quê? Porque o pecado habita em mim. E por que o pecado habita em você? Porque você não usa seu livre-arbítrio de forma correta. Então, para que a gente entenda o livre-arbítrio e consiga, de forma prática e bem didática, aprender e exercer o livre-arbítrio, segue esses 5 passos aí, que é algo primordial para você. Primeiro, o ver e ouvir. O ver e ouvir, ele se resume em ser bombardeado, na verdade, por coisas exteriores, ok? Então você vê um outdoor, vê TV, você vê revista, você vê absolutamente qualquer coisa visual e auditiva, e isso te influencia de uma forma positiva ou negativa. De alguma forma, isso vai te influenciar, tá? Por exemplo, em Mateus 6, 22 ao 23 diz o seguinte: os olhos são as lâmpadas do corpo, portanto, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será pleno de luz. Porém, se seus olhos forem maus, todo o teu corpo está em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas trevas elas são. Esse é o início do livre-arbítrio, certo? A segunda fase do livre-arbítrio é pensar. Eu escolho pensar naquilo que eu estou sendo bombardeado, sendo coisas boas ou ruins. Eu escolho pensar naquilo que é transmitido na TV, no outdoor, na mídia. Eu escolho pensar naquilo que é feito no Facebook, no Instagram, enfim. Eu escolho pensar naquilo que eu sou bombardeado por aquela coisa ruim ou boa. Então, essa segunda fase do livre-arbítrio, que é o pensar, em Provérbios 23, 7 diz o seguinte: assim como você pensa a sua alma, assim você é. E também tem Provérbios 4, 23, diz o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois ele depende toda a sua vida. Conselhos de Salomão para guardar o coração, porque ele precede as fontes da vida, ele te dá vida longa ou ele encurta a sua vida, dependendo da forma como você pensa. Na verdade, o livre-arbítrio ele não se resume naquilo que você faz, porque algumas pessoas falam e pensam, muitas pessoas pensam assim, que você define o seu livre-arbítrio mediante as suas escolhas de ações, e não é assim. O seu livre-arbítrio ele é definido de acordo com a forma que você pensa, não de acordo com a forma que você age. Quando você age, é o final do livre-arbítrio já é a execução para ter o fruto. Então eu não começo o livre-arbítrio escolhendo ir para a direita ou para a esquerda. Eu começo o livre-arbítrio quando eu penso em algo e maquino aquele algo. Eu fico maquinando os meus pensamentos, maquinando, até que isso seja um fruto involuntário, porque eu já vou fazer aquilo que eu maquinei lá atrás, certo? Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que tiver boa fama, se tiver alguma virtude, nisso pensai. Você precisa pensar em alguma coisa que tenha virtude, que é alguma coisa que é boa, que vem de Deus, que provém de Deus. Se você pensar nessas coisas, automaticamente você passa por 4 nível, que é o executar, que é o fazer. Porque você não consegue fazer absolutamente nada do contrário que você pensou e maquinou lá atrás. Entende paralelo? Entende como isso é rico? Enraizar. Esse enraizar está em Lucas 6, do versículo 6 do capítulo 6, do versículo 46, diz o seguinte: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira más coisas daquilo que o seu coração tem, porque a sua boca fala daquilo que o seu coração está cheio, certo? Então, quanto mais você enche o seu coração de coisas boas, mais você vai falar e você vai agir em coisas boas. Do contrário, também serve. Quanto mais você pensa em coisas ruins, mais você fará estas coisas ruins acontecerem. Que é a situação, por exemplo, de Davi em 2 Samuel 11. Lê lá 2 Samuel 11 que você vai entender toda a história de Davi e Betseba. Davi ele olhou pela janela, viu Betseba tomando banho, e aí Davi pensou: que mulher, nossa, como seria bom ficar com ela, nossa, que cabelo lindo, nossa,
que perna linda. Nossa, mas que... Quando ele menos imaginou, ele tá pedindo pro oficial dele. Vai lá, pergunta quem ela é. Quero saber quem ela é. Em seguida, ele já dorme com ela. Em seguida, ela já engravida. E em seguida, ele mata o esposo dela. Cara, o livre-arbítrio de Davi não foi quando ele escolheu dormir com ela. Foi quando ele olhou e imaginou com ela. E aí ele começou a maquinar em seu coração. Quando enraizou, já era. Já está enraizado. Agora você vai fazer. Porque é aquilo que sua alma está pedindo. É aquilo que o seu coração pede. E por fim, fruto. A gente sabe que o fruto é aquilo. O fruto é a decisão do nosso coração, não a decisão das nossas ações, tá? A ação, na verdade, é o fruto das nossas escolhas. E a escolha, na verdade, é o fruto dos nossos pensamentos. E os pensamentos é o fruto daquilo que nós vemos e ouvimos, certo? E o fruto do livre-arbítrio Tiago 1,15 fala sobre ele. Ó, em seguida, em esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter sido consumido, gera a morte. Deus nos gerou para abençoar, certo? Para a bênção. E não, obviamente, para a maldição. Então, em Tiago 1,15 fala sobre isso. Sobre o fruto desenvolvido. Quando você pensa, maquina. Quando você vê e ouve. Quando você pensa e maquina nos seus pensamentos. Isso desce ao coração. E quando desce ao coração, você começa a fazer. E no final de tudo, existe o fruto do pecado. Ou o fruto da bênção. A qual você pensou. A qual você se esticou para pensar e maquinar e executar. Beleza? Em resumo, viver uma vida santa é muito mais fácil quando você entende isso. Porque quando você é bombardeado de fora para dentro, você automaticamente pensa, não posso maquinar esses pensamentos que eu acabei de ver. Porque se maquinar esses pensamentos vai entrar em meu coração e vai ficar muito mais difícil tirar a raiz desses pensamentos que eu tive, certo? Beleza? Bom, deixa os comentários aí, vamos conversar sobre isso. É bom discutir sobre isso, na verdade. E vamos nessa, vamos tirar algumas dúvidas. Deixa os comentários, dá um like e a gente vai conversando, beleza? Valeu!